Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o mesmo Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus irmãos, estarmos alegres quando o bolso está cheio é fácil. Temos dinheiro para pizza, temos dinheiro para churrasco, temos dinheiro para combustível, temos dinheiro para comprar uma calça nova, uma camisa nova, temos dinheiro para comprar doce para as crianças, temos dinheiro para pagar hotel, para ir fazer férias em algum lugar aprazível, temos dinheiro para voar de avião, temos dinheiro para tudo. Então nós temos recursos e parece que estamos mais ou menos tranquilos. Mas qual de nós passa por isso o tempo todo e não atravessa por provações? Todos nós atravessamos provações. São raros os momentos em que o bolso está cheio, se é que alguma vez esteve. Eu conversava com uma irmã de um país, não vou dizer aqui, mas todos já sabem quem é, que assiste os nossos cultos. E ela mostrou para mim o carro dela, da família dela, um cavalo, numa cidade. Não é que não tenha carros, não tem combustível. E eu perguntei, e a comida, minha irmã? Ela disse, está muito difícil. Eu disse, você passa fome? Ela disse, é difícil. Isso quis dizer muita coisa. Ela disse, mas nós confiamos em Deus, mesmo atravessando aquela situação. O texto que nós acabamos de ler é mal utilizado por muitos que se dizem cristãos, mormente os chamados neopentecostais. Eles isolam do texto só aquele bonito versículo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em cima desta frase, eles constroem uma prédica que diz assim: posso ser rico, posso ser saudável, posso ser um próspero, posso obter tudo o que quero, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eles se esquecem que o texto estava escrito num contexto que dizia exatamente o contrário. Paulo estava numa situação precária. Às vezes ele trabalhava para construir tendas.
E com o dinheiro com o qual ele construía as tendas, ele se sustentava. Mas era um serviço temporário, porque assim que ele tinha algum recurso, ele dedicava-se integralmente à pregação do evangelho. E às vezes ele ia para uma determinada cidade, e naquela cidade a situação era tão difícil, que ele despojava outras igrejas para sustentá-lo no trabalho que estava fazendo. Então Paulo não vivia uma vida confortável. Paulo não tinha endereço. Paulo não tinha uma cama que ele pudesse dizer, é minha. Paulo não tinha uma mobília da sua casa. Paulo não tinha uma esposa para quem voltar depois de pregar a palavra. Paulo não tinha um lugar fixo onde pudesse plantar uma árvore e dizer, vou colher uma laranja desta laranjeira. Porque ele dedicara toda a sua vida a pregar o evangelho onde o Senhor o mandasse. Mas às vezes, meus irmãos, a situação pela qual ele atravessava era dura. Mas ele não era amigo de Deus? Certamente que sim. Ele foi o maior de todos os cristãos. Ele foi um homem de uma conversão radical. Porque ele era fariseu, ele era um rabi, ele era um perseguidor da igreja do Senhor. E ele pegara cartas dos sacerdotes para ir até Damasco, para arrastar os cristãos pelos cabelos, tomar todos os seus bens e expulsá-los da cidade, e se alguns morressem, ele também pouco estava ligando, porque eram os hereges. Mas Deus que nos procura, Deus que nos ama, interveio nesta situação, e Paulo, ao ir para Damasco, caiu. Nós costumamos dizer caiu do cavalo, mas ali não diz nenhum cavalo, ele caiu. Agora do que? Só Deus sabe. Ele caiu, e uma luz tremenda veio sobre ele, e ele escutou a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele percebeu que não era uma visão qualquer. Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, eu tenho uma missão. E a missão do apóstolo Paulo foi radicalmente invertida. Ele, de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido como ele perseguia a própria igreja. Mas com muito mais afinco, os judeus vieram contra ele, porque disseram, esse virou a casaca. Esse que nos guiava, agora ele prega aquilo que ele perseguia. Então Paulo ia de uma cidade para outra, era perseguido, apedrejado, ele era chicoteado em público, amarrado nas carceragens que eram fétidas, eram buracos cheios de ratos, com correntes nas pernas, todo sangrado, saía e continuava, pegava um barco, o barco virava, ele ficava à deriva no meio da água sem ter quem o ajudasse, ele passou fome. Mas Paulo passou fome? Sim, passou fome, passou frio. Numa das cartas ele chega a pedir, traga a capa que eu deixei em Trode, porque ele estava com frio, o inverno chegara e ele não tinha uma blusa. Irmã Anésia, a senhora não estava lá para dar uma blusa para ele. Ele não tinha uma blusa. Mas ele era um homem que confiava em Deus, e segundo as palavras dele, ele disse, eu aprendi. A vida é uma escola, a gente aprende. Quando somos adolescentes, achamos que conhecemos tudo e temos a solução para todos os problemas do mundo, e que todos estão errados e nós estamos certos, e nós viemos para fazer a diferença, e nós vamos mostrar como de fato se vive. Quando a gente pega 40 e 50 anos e lembra da adolescência, diz como eu era tolo, porque eu não tinha a experiência que hoje eu tenho. Hoje eu entendo meu pai, hoje eu entendo a minha mãe, hoje eu entendo porque eles falavam assim, o assado comigo, porque eu amadureci, eu aprendi. E o que foi que Paulo aprendeu? Segundo o texto dele, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer
circunstância? Meu Deus do céu! Em que circunstâncias que ele escreve esse texto? Ele estava sem nada. As igrejas que deram a palavra que iriam ajudá-lo, não haviam ajudado. Ele estava sem recursos. E ele só pedia a Deus, a mais ninguém. E só Deus sabe quantas noites ele foi dormir sem comer. E de repente chega Epafrodito, vindo de Filipos, que esta igreja fez uma coleta, uma oferta generosa para trazer para o apóstolo Paulo, e não foi fácil chegar lá, as estradas não prestavam, quando eram só as estradas das vias arteriais, que eram os caminhos para Roma, eram boas, mas para cidades vicinais, era muito difícil chegar, passavam-se desertos, passavam lugares perigosos, tinha que atravessar rios, levava dias e semanas até chegar, mas Epafrodito chegou com uma oferta e disse: Paulo está aqui. E quando ele olhou aquilo, ele disse estas palavras com muita alegria: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele quis dizer o seguinte: vocês tinham uma boa intenção, mas nunca realmente tinham feito essa oferta. Hoje fizeram, e eu estou sobremodo alegre, porque chegou. Quem sabe era a comida que ele precisava, quem sabe era a blusa que ele precisava. Chegou, e ele então disse: eu digo isso não por causa da pobreza. Paulo era pobre, mas enriquecendo a muitos, pobre neste mundo, mas lá no céu, talvez o cristão mais rico que haja em toda a história da igreja, tanto pelo chamado dele, quanto pela perseguição, e quanto pelo Espírito Santo ter usado ele para escrever a santa palavra do Senhor que hoje nós pregamos. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa pobreza deste mundo pode significar um grande enriquecimento no céu. Bem-aventurados os pobres, pobres de espírito e pobres também, porque sabem que dependem exclusivamente de Deus. Hudson Taylor, junto com a sua esposa, estavam na China pregando o evangelho. Nós estamos no século XVIII. Uma viagem de Londres até a China de navio. Quando o navio chegasse, eram 6 meses. E ele não era de nenhuma agência missionária. Ninguém sustentava Hudson Taylor. Só aqueles que sentiam no coração, porque ele tinha aquele critério. Ele não iria pedir para ninguém, ele pedia a Deus. Ele apresentava as necessidades e as realidades, mas guardava no Senhor. E naquela manhã, quando eles já tinham racionado tudo, era só aquela papa de mingau de arroz, a esposa dele disse assim: Hudson, esta é o último tachinho de arroz que nós temos para comer. E Hudson Taylor disse: então vamos dar graças ao Senhor pela fome. E eles deram graças. Nisso bateram na porta da casa, que ele tinha casa e ajudava na clínica, para ajudar aqueles que eram enfermos. Era o carteiro, não recebia nada, mas naquele dia o carteiro apareceu e disse: olha, chegou um navio e chegou uma carta para o senhor. E a mulher abriu a carta, e tinha uma carta de Spurgeon, que era o grande pregador do Tabernáculo de Londres, uma igreja batista que reunia mais de 10.000 pessoas num culto, num tempo em que não havia alto-falante. Enquanto Spurgeon pregava, havia centenas e centenas de pessoas numa outra parte clamando e orando ao Senhor. E essa carta saiu 6 meses antes. Então a carta dizia assim: Hudson, em oração o Senhor disse que você iria precisar disto hoje. Então eu estou te mandando, e eu sei que vai chegar na hora certa, na necessidade certa. Era dinheiro para 1 mês. 6 meses antes,
Deus já tinha tocado no coração de Spurgeon. E Hudson Taylor e sua esposa disseram: Senhor, graças te damos por depender de ti cada dia. Eles puderam viver na própria pele o que Jesus ensinou na sua oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia. Mas será que nós conseguimos ficar alegres e satisfeitos no meio da necessidade? Talvez nós precisemos seguir o que Paulo disse: eu tenho aprendido. E nós precisamos aprender a estar alegres quando temos saúde e quando não a temos. Quando temos uma conta bancária que tem dinheiro e uma conta que foi extinta por falta de recursos. Quando temos um carro para nos trazer, ou o vale transporte, o passe, o dinheiro para comprar uma passagem de ônibus ou de trem, ou quando temos que ir a pé. Quando temos uma muda de roupa para trocar, ou quando temos apenas a roupa do corpo para vestir. E mais, contentes quando se lembram de nós nos nossos aniversários, nos nossos festejos, nos nossos momentos alegres, mas contentes também quando todo mundo se esquece de nós. Contentes quando nós acordamos e enxergamos, mas contentes também quando a vista está cheia de nuvens e não conseguimos enxergar claramente a luz do dia. Contentes quando temos a família juntos e contentes quando eles partem ou mesmo quando falecem. Como isto é possível? Paulo disse: eu tenho aprendido porque tudo posso naquele que me fortalece. Posso o quê? Posso enfrentar todas as lutas e provações porque o Senhor me fortalece. É isso que Paulo quis dizer. Não que eu poderia ser rico, bilionário, próspero. Se Deus tiver esse plano para a minha vida, eu posso ser. Mas não é isso que o apóstolo disse. Ele disse: eu posso enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades, todas as necessidades no Senhor que me fortalece. E será que nós podemos dizer isto quando reclamamos da vida? Será que quando éramos jovens éramos felizes, mas agora que a idade chegou, nós reclamamos dizendo: não há mais tempo para mim, não há mais esperança para mim? Será que quando eu tinha tais bens, eu estava feliz e agora que eu estou despido desses bens, eu estou infeliz? Pois o apóstolo Paulo disse: eu tenho aprendido a estar satisfeito. E Deus quer ensinar a cada um de nós também a estarmos satisfeitos com Ele. Porque se for um objeto que nos satisfaz, o dia que esse objeto for tirado, acabou a nossa felicidade. Se for o emprego que é a razão da nossa vida, quantas pessoas que foram demitidas de um emprego ou que se aposentaram, morreram logo em seguida? Porque perderam a estrutura que dava mantença para a sua vida. Lá ele se sentia útil, agora ele não é mais ninguém. Quantas pessoas vivem em função de uma outra pessoa, seja um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, um vizinho, um amigo. Quando ele se vai, ele morre junto. Por quê? Porque fizemos dos objetos, ou das pessoas, ou das situações, um ídolo. E às vezes Deus tira as coisas de nós, que é para dizer: será que você é capaz de ser feliz só comigo? Você é feliz com o bolso cheio? Ou você é feliz mesmo sem bolso? Você é feliz tendo condições? Ou você é feliz mesmo sem condições, sabendo que eu estou com você? Pois este é o desafio da palavra de Deus. Analise a sua vida. Você está saudável ao extremo? Aleluia! Você está com o bolso cheio? Glória a Deus!
Você tem idade suficiente para viver mais uns 30, 40 anos? Maravilhoso! Mas isto não pode ser a base da sua felicidade, porque a hora que se forem estas coisas, você não terá mais nada. E se o Senhor for a sua alegria, se o Senhor for a razão da sua vida, você pode dizer: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você poderá dizer, como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, no curral não haja gado, as ovelhas saíram do pasto, a terra tremeu, acabou tudo, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém. Vamos, com a graça de Deus, pedir: Senhor, me ensina a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Amém. Porque isto é que é ser cheio do Espírito Santo. Não é sapatear, não é gritar, não é chorar, não é cantar, não é exultar, não é ficar girando, não é falar aqueles barulhos que ninguém entende. Isso não é ser cheio do Espírito, isso é ser desmiolado. Ser cheio do Espírito é ter maturidade de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sou grato, Senhor, por tudo, mesmo pelas coisas das quais eu não gosto. Sou grato por ter muitos, ou sou grato por ser sozinho? Sou grato por ter um grande patrimônio, mas sou grato por não ter nada, mas eu sei que eu tenho do Senhor uma morada no céu. Sou grato por ter filhos, ou sou grato por ter sido abandonado por toda a família, mas eu jamais deixarei de orar e pensar naqueles pedindo: Senhor, os abençoe com graça, com poder, com virtude, com salvação. Vamos aprender com a palavra de Deus e vamos nos tornar verdadeiramente maduros espiritualmente, porque pessoas assim nada pode abalar. Nada pode abalar uma pessoa que pode dizer, como o apóstolo Paulo: obrigado de vocês trazerem ofertas para mim, eu estava mesmo precisando. Vocês quiseram uma vez dar, mas não tiveram oportunidade, agora tiveram, eu agradeço. E não estou dizendo isso por ser pobre, que eu já aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu já aprendi a ter o armário cheio e já aprendi a ter o armário vazio. Eu já aprendi a ter fartura e já aprendi a ter faltura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas fizestes bem, e eu oro a Deus para que Ele supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém. E aí, nós não cobraremos os outros pelo que não fizeram para nós. Nós não cobraremos os outros pela atenção que não dispensaram para nós. Nós só teremos coração para ser gratos. Nós só poderemos dizer: obrigado, Senhor, pelo abraço amigo. Ou obrigado, Senhor, porque ninguém me abraçou, mas o Senhor me abraça todos os dias. Obrigado, Senhor, pela festa que eu participei. Mas obrigado, Senhor, porque eu não fui, mas o Senhor fez festa para mim. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho patrimônio nenhum, mas no céu eu tenho morada que o Senhor me deu. Amém. Que Deus aplique esta palavra em nosso coração para a glória do seu nome e que sejamos maduros na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos da internet também, para que isto se aplique ao meu coração e ao coração de vocês também. Prezados irmãos, quero fazer uma retificação histórica na mensagem que, pela graça de Deus, pude trazer no culto desta noite na casa da irmã Raquel, intitulada Eu Aprendi. Na mensagem eu digo que Hudson Taylor recebeu uma oferta de Spurgeon, que chegou 6 meses depois que Spurgeon havia postado aquela oferta. Na verdade, quem postou a oferta foi George Miller, outro herói da fé, que sustentava mais de 1.800 crianças num orfanato sem ter um centavo. Mas
pela graça de Deus, ele sempre tinha o suficiente para aquelas crianças. E certa vez Spurgeon fez uma oferta também para George Miller. E Miller recebia essas ofertas e orava a Deus para que Deus mostrasse para quem ele iria direcionar o que sobrava. E numa destas vezes, uma destas ofertas foi para Hudson Taylor. Foi esta oferta que chegou às mãos de Hudson Taylor lá na China no momento de necessidade e que lhe supriu as necessidades por um mês. Então, de certa forma, Spurgeon teve parte, mas a oferta partiu de George Miller. Espero ter esclarecido e deixado claro o que de fato aconteceu, e foi uma lembrança que minha própria esposa teve a respeito deste assunto. Que Deus a todos abençoe. Amém.